Nós estamos começando um novo tema, e o título da mensagem de hoje à noite é Família, por que tantos desafios? E um casal de irmãos aqui da nossa igreja se dispôs a compartilhar o testemunho deles conosco. É o Marcelo e a Camila, casal querido, que chegou ali no abismo das relações interpessoais e conjugais. Mas eles se renderam a Deus. E Deus fez algo especial na vida deles. A história deles não é só a história deles. É uma mensagem do que Deus pode fazer na nossa vida. Então eu quero encorajar você a receber o testemunho dos nossos irmãos, Marcelo e Camila, com uma salva de palmas. Eu sou Marcelo e sou casado com essa mulher linda, que é a Camila. É minha esposa há 23 anos e nós temos 2 filhos. Nós vamos contar um breve relato hoje de um dos momentos mais desafiadores que nós passamos no nosso casamento, na nossa família. Quando nós casamos já éramos cristãos, mas acabamos nos afastando de Deus, vivendo para o mundo, buscando reconhecimento pessoal, colocando o trabalho em primeiro lugar, a questão financeira, sempre querendo crescer financeiramente. E isso acabou realmente nos afastando de Deus e não foi legal pra gente. Na verdade a gente tinha uma vida nos padrões do mundo, e muito voltada para os nossos desejos, nossas vontades. A gente muitas vezes colocava isso até acima da nossa família, Eu era uma mulher super controladora, achava que eu era autossuficiente, que eu fazia tudo pelas minhas mãos e que não dependia de nada e nem ninguém, E eles sofriam isso na pele, Você até me chamava de xerife. Era o apelido que ela tinha em casa. Por minha parte também, eu era muito egoísta, Vivia sempre olhando só o meu umbigo, meus interesses, o meu futebol. Eu queria fazer minhas coisas e não respeitava a Camila da maneira que ela merecia ser respeitada, não cuidava, não falava com carinho, pelo contrário, era muito grosso, muito bruto. Aí assim, há mais ou menos uns 5 anos atrás, a gente se deparou com fatos, que aconteceram nas nossas vidas, que foi assim, muito difícil. Aos nossos olhos era impossível a gente continuar com o casamento. E a gente optou por não tomar nenhuma atitude precipitada, não nos deixarmos sermos guiados pelas nossas emoções. A gente já era cristão antes de casar, mas a gente não tinha um relacionamento com Deus, A gente só buscava no momento de aperto. Sim. E aí nesse momento de aperto a gente buscou de verdade, A gente buscou, não foi fácil, Muitas brigas, discussões, nesse processo, porque ambos estavam feridos, muito feridos, e foi muito, muito doloroso, muito difícil. Mas Deus foi cuidando, A gente decidiu se perdoar, Perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão. E Deus foi agindo, A gente foi permitindo Deus agir nas nossas vidas, buscando resposta. Deus, eu continuo com meu marido, me separo, o que eu faço? Deus falava ao meu coração, eu quero você. E foi na entrega, que a gente pôde se dar conta, eu pelo menos, assim, do quanto eu errava, do quanto eu era controladora, presa no meu próprio entendimento. Coisa importante, que eu lembro, é que Deus colocou pessoas, amigos nas nossas vidas, e não foi um, não, foram vários, que naqueles momentos mais difíceis a gente vê como é importante termos amigos que caminham na fé, que creem em Jesus, que eles puderam nos ajudar de uma forma assim muito grandiosa, Foi no momento que a gente se entregou que Deus pôde agir nas nossas vidas, Porque por nós realmente não tinha nenhuma possibilidade da gente continuar junto. Mas foi aí que Deus entrou, restaurou. Hoje eu vejo que eu conhecia Deus de ouvir falar, E
hoje a gente tem uma vida plena em Deus e a gente desfruta do melhor da nossa união, que a gente nem imaginava, né? Que a gente pudesse vivenciar isso. Eu passaria tudo de novo, sem problema nenhum, para ter esse sorriso lindo comigo, que é maravilhoso, né? É onde Deus Família, nos levou. a base. É um lugar que vale a pena, né? Vale a pena. E é o encorajamento que a gente deixa a todos vocês de se entregarem, né? Genuinamente, verdadeiramente a Deus, para viverem. Ter uma intimidade com Deus. Para viverem a abundância que Jesus tem para nós. Te amo, meu amor. Te amo. Beijo. Hoje temos slide. Não consigo, estou fazendo academia para aguentar, vê aí, vê como é que está. Tem que fazer, não tem? É. Ótimo, obrigado, Paulo. Veja o que eles compartilharam. O que eles compartilharam mostra o que nós experimentamos. Que viver em família é um desafio. Que os relacionamentos interpessoais não são fáceis. Aliás, a pergunta é essa: por que viver em família tem tantos desafios? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, compartilha no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, que uma das razões por que conviver em família é tão desafiador está relacionado à complexidade humana. O ser humano é um bicho complexo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3. Efésios 4, 2 e 3. Se você encontrou, por favor, diga amém. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A complexidade humana. Alguém já disse que nós sofremos hoje do que se chama de vício da simplificação. Nós queremos soluções fáceis. Nós queremos simplificar todas as coisas. Mas o ser humano é complexo. Se você abre a internet hoje, na rede social, você vai ver um monte de propaganda dizendo que vão te ensinar a ficar rico em 3 passos, em 5 lições, não é isso? Mas é tão simples assim? Se você procurar no dicionário o verbete complexo, o que significa complexo, você vai ver que a definição é difícil, aquilo que não é fácil. Eu não sou fácil. É minha esposa, está com um pigarro na garganta. Eu não sou fácil. Você não é fácil. Porque nós somos pessoas, e não ser fácil quer dizer que nós somos o quê? Difíceis. Nós somos seres difíceis. Me permita ilustrar com um vídeo, aliás, vou só compartilhar o que eu vi nesse vídeo. Me mandaram esse vídeo, eu não sei porquê, é um vídeo que fala sobre o desafio de estar no processo de não ser jovem e não ser velho. Eu não sei porque me mandaram esse vídeo. Mas o vídeo transcrevi uma parte. Estou em uma idade que não me sinto nem velho nem novo. É como se eu fosse um seminovo, ou um pré-idoso, um semi-idoso. Eu estou novo demais para ser velho, velho demais para ser novo. Estou novo demais para ser velho e acordo de manhã com a vontade de um adolescente, com o desejo de aventura de um jovem. Mas aí eu me lembro que eu tenho dívida dos adultos, dores dos idosos. E as preocupações de não saber lidar nem com uma coisa, nem com a outra, torna a minha situação difícil. O ser humano é complicado.
Quando Paulo escreve a Igreja de Cristo, nasceu recentemente, faziam poucos anos, algumas décadas que existia a Igreja de Cristo. E o Evangelho de Jesus mudou completamente as relações humanas. Mudou a tal ponto que agora os pais tinham algum dever em relação aos seus filhos. Quando no Império Romano, o pátria potestas determinava que os pais tinham poder absoluto e irrestrito sobre os seus filhos para a vida ou para a morte. Agora Paulo vem, inspirado pelo Espírito Santo, e explica que não. Que a disciplina dos filhos é feita em amor. Mais que isso, mulheres que eram empilhadas em depósitos muitas vezes, agora tinham a dignidade e deveriam ser objeto do amor do marido. Um amor sacrificial. E mulheres que muitas vezes tinham asco por aquele homem, agora se viam numa situação de assumir um papel de submissão, de missão, de apoio. A relação entre os senhores e os seus servos, escravos, mudou. Porque os senhores podiam fazer o que quisessem com os seus escravos antes do Evangelho e antes da igreja, mas agora no Evangelho e na igreja não mais. Deveriam tratar os seus servos como se fossem seus irmãos. E o servo deveria olhar para o seu senhor como se estivesse servindo o próprio Cristo. Percebem a complexidade desse arranjo? E Paulo é tão atual porque ele traz esse desafio para todos nós hoje aqui. E note as suas palavras inspiradas e quais são as virtudes que ele elenca para que essa relação de unidade seja minimamente possível. Paulo diz assim: sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Percebeu as virtudes que Paulo destaca nessa passagem? Humildade. Não pensar que você é mais que o outro. Qual a outra virtude? Ser dócil, ser manso, ser gentil, ser cordial. Um dos lugares mais difíceis para exercermos humildade, gentileza e cordialidade, não é aqui na igreja em 1h30, 2. Aqui eu consigo ser um gentleman, humilde. O duro é lá em casa. Mas Paulo nos desafia que essas são as duas virtudes e vai além. Então ele diz: sejam pacientes e amorosos. É como se Paulo estivesse dizendo: se o primeiro não funcionou bem, se a sua atitude de humildade não funcionou bem, se a sua atitude de gentileza não funcionou bem, ainda tem mais duas virtudes para você aplicar nessa relação complexa: paciência e amor. O amor no Evangelho não é meramente romântico, é sacrificial. É olhar para a relação que nós temos no lar, na nossa casa, e pensarmos: como eu posso ter uma atitude de humildade com a minha esposa, com o marido, com os filhos? Como eu posso mudar a minha linguagem ao ponto de ter uma linguagem que expresse essa mansidão, essa gentileza, essa doçura? Como eu posso exercitar paciência e amor sacrificial? Dessas virtudes, quais você acha que está faltando na sua vida? Dessas virtudes, quais são aquelas que você precisa desenvolver? William Barclay escreveu sobre essa passagem o seguinte: cada uma das 4 grandes virtudes cristãs depende da eliminação do eu. Enquanto o eu estiver no centro das coisas, essa unidade jamais poderá existir plenamente.
Em uma sociedade onde o eu predomina, as pessoas são uma coleção desintegrada de peças individualistas em guerra. Mas quando o eu morre e Cristo renasce nos corações, nós encontramos paz. Então é interessante que Paulo tenha dito que existe uma unidade do Espírito. Nós não produzimos essa unidade. Nós não produzimos essa relação de paz. Nós somos totalmente dependentes de Deus, mas pela linguagem de Paulo, embora não consigamos produzir isso em casa, ou na igreja, ou em qualquer relação humana, nós podemos perturbar essa unidade. E quando é que perturbamos? Quando não aplicamos essas 4 virtudes. Como eu estou olhando aqui, vendo só gente de boa memória, não tem nenhum semi-velho aqui, nem semi-novo, só tem gente voando com a capacidade cognitiva. Quais são as 4 virtudes? Olha que jogral maravilhoso. Humildade, mansidão ou doçura, ser dócil, ser gentil, paciência e, finalmente, amor. E nós precisamos pensar, quais eu preciso melhorar? Em quais dessas áreas eu tenho que trabalhar? Agora, vamos ser sinceros, é fácil ou é difícil manifestar essas virtudes? Não estou falando aqui é moleza, estou falando lá em casa. Quando o filho não arruma o quarto, na minha casa não tem esse problema, na sua. Quando a esposa fala para o marido, olha, você pode consertar aquilo. Eu recebi um texto maravilhoso, dizendo que criaram o sindicato dos maridos. E segundo a norma do sindicato, quando a mulher faz um pedido de manutenção em casa, nós temos até 6 meses para responder. Aí uma irmã me disse de manhã, não, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, mas não tinha o sindicato. Agora tem para garantir os nossos direitos. Então, paciência. É lá que é a nossa academia, o nosso ginásio, onde nós vamos treinar essas virtudes. Convenhamos, não é fácil. Porque quando olhamos para nós mesmos, está faltando a energia para fazer isso. Falta o poder para eu conseguir viver assim. Me falta a capacidade para responder com gentileza. E sabe qual é a verdade? Falta mesmo. Por isso Paulo nos leva a um segundo ensinamento importante, que é a carência espiritual que nós temos. Todos nós. Há uma carência, há uma falta de algo, de poder, de capacidade em nós. Dizem que o pior presente que uma criança pode receber no Natal ou no aniversário é um brinquedo eletrônico que venha sem pilhas. Ele recebe um carrinho no Natal, uma coisa linda, controle remoto, mas veio sem pilha. Ou uma boneca que anda, fala, canta, dança, mas veio sem pilha. E à noite de Natal, e você entrega aquilo, está tudo fechado, a criança vai ter que esperar 2 dias para botar uma pilha naquilo para funcionar. Falta o quê? Falta o poder para que aquele carrinho funcione. Falta o poder para que aquela boneca possa de fato cumprir a sua atividade. E o que Paulo vai nos dizer é que eu e você temos uma carência espiritual, que se não for suprida, se nós não recebemos este poder e essa capacidade, não conseguimos viver as 4 virtudes. Quais são as 4 virtudes mesmo? Humildade, paciência, estão invertendo, mas está valendo. Paciência, doçura, mansidão e terminamos com o amor. Efésios capítulo 5, versículo 18 até o 21. Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai
por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, pelo temor de Cristo. O problema da mente intoxicada não é um problema novo. Não é um problema dos nossos dias. É um problema que acontece desde o mundo antigo. O que acontece é, imagine alguém que vivia naquela sociedade e agora as relações começam a se alterar. E o marido que estava acostumado a ser um bruto tem que tratar a esposa com amor. Ou os pais que não tratavam os filhos com o devido carinho e respeito precisam mudar essa relação. Tudo isso produzia mais dor, mais angústia. E como as pessoas resolviam a sua dor e a sua angústia? Eles corriam para, por exemplo, a adoração a Dionísios, a Baco, que era o deus do vinho e da bebida. Afogavam as suas frustrações ali, fugiam da realidade da dor por meio do álcool. E esse era um problema tão sério naqueles dias, que veja o que a palavra de Deus diz em várias passagens. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo instrui que os líderes da igreja, presbíteros e diáconos, não deveriam ser dados ao vinho. Em Tito, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo fala que as mulheres mais velhas, as mulheres idosas, ouça bem isso, não deveriam ser escravizadas do vinho. As senhorinhas estavam deitando o caneco. Por quê? Por dor, por angústia. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Paulo fala que aqueles que se tornassem beberrões não entrariam e nem herdariam o reino de Deus. Em Romanos 13, Paulo associa orgias e bebedeiras, diz: não pratiquem mais isso. Era um problema naqueles dias, mas é um problema ainda hoje. Os estudos mostram que de cada 5 pessoas adultas nos grandes centros urbanos, uma pratica abuso de bebida alcoólica. Isso é alto. E o que vem por trás disso? Violência doméstica, acidentes de trânsito e as fatalidades inumeráveis que nós poderíamos considerar. O número de gente que morre, não metaforicamente, morre mesmo. Mas por que isso? Porque lá no fundo, nós olhamos para situações da vida sobre as quais nós não temos controle. Como essas, nós olhamos e falamos: poxa, para esse negócio funcionar, para essa relação funcionar, eu tinha que ser mais humilde, eu tinha que ser mais manso, mais gentil, eu tinha que ter mais paciência, eu tinha que ter mais amor. E aí eu olho para mim e eu não encontro isso. E o que faço? Eu vou buscar em alguma maneira de intoxicar a minha mente, fugir dessa realidade e esquecer das limitações e das dores. Mas eu te pergunto, fazer isso melhora a situação? Fazer isso melhora a situação? Naqueles dias a resposta era não. E hoje em dia a resposta continua sendo não. Então Paulo faz um contraste pensado, inspirado. Ele fala: não vos embriagueis com vinho, não intoxique a sua mente para fugir de uma realidade que dói. Pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. Eu gosto muito como a Nova Versão Internacional, a NVI, verte esse versículo, porque faz justiça ao texto original, que diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas ouça bem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Quer dizer que o verbo aqui, ele é presente, ele é imperativo, mas ele é passivo. O que significa isso? Que ser cheio do Espírito Santo, para que Ele venha, Ele me controle e Ele produza isso, mudanças tão profundas na minha vida, é um presente, é uma graça,
É algo que Deus disponibiliza. E é presente, por quê? Porque se eu estava cheio do Espírito ontem, não vale para hoje. Poxa, ontem eu estava tão bem, eu estava tão animado, eu estava tão cheio do Espírito, eu estava tão gentil, eu estava até humilde, até o cachorro em casa percebeu a diferença. O gato roçou na perna e viu quão santo eu estava ontem, mas olha para mim hoje, eu estou encapetado, o que aconteceu? Olha o jeito que eu estou falando, como eu estou me comportando. Porque eu estou querendo usar o combustível e o poder que era de ontem. Quando o Paulo usa o verbo no presente, ele quer dizer que todos os dias eu tenho que encher do Espírito. E há um imperativo. Por que é um imperativo? Porque não há outra alternativa viável que me capacite a viver virtudes com os demais. E é passivo. Mais ou menos assim. Imagina que você chega no posto de gasolina, estaciona o carro e diz: olha, por favor, pode encher o tanque. Aí ele: ó, tá cheio, hein? Confere na bomba. Você olha, tá cheio mesmo. Quanto é? E ele diz a você: tá pago, pode ir. Mudaria seu dia? Tudo bem, você vai embora feliz, tanque cheio, roda, faz o que tem que fazer, chega depois de 2 dias lá no posto, fala: ô, tudo bem, Adão, tudo bem. É que tem um rapaz aqui frentista, o nome dele é Adão no BR. Ô, Adão, abastece, Adão enche. Pode encher, completa. Quanto que é, Adão? Aí ele diz assim: nada, está pago, pode ir embora. Muda seu dia? Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo sobre sermos cheios do Espírito de Deus, recebemos o poder que nós precisamos para viver uma vida diferente, é de graça. Mas todo dia eu tenho que dizer: Senhor, enche o tanque, Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, e ouça bem isso, o Espírito Santo de Deus não foi nos dado para praticarmos pirotecnias evangélicas. O Espírito de Deus não foi nos dado para nos fazer ter um comportamento bizarro, estranho. Eu recebo vídeos estranhos da pessoa dizendo que está cheio do Espírito. Não! O Espírito Santo de Deus foi nos dado para nos capacitar a viver de maneira que não conseguiríamos viver sem Ele. Então, para mim, pouco importa se alguém diz que tem visões, que voa, que pula, que dança, que roda. O que importa é o quanto o Espírito de Deus muda a sua vida e te faz amar os não amáveis, a ser humilde, a ser gentil, a ser paciente, a ser amoroso. Se o Espírito de Cristo estiver em você, é essa manifestação que veremos. Mas é claro, quando nós chegamos nessa avaliação, nós vemos que ainda há uma outra razão porque há tantos desafios para viver em família. É porque há um conflito espiritual que muitas vezes é ignorado. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, e eu faço uma inserção humana, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais, ouviram bem? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 1944, dia 25 de julho, era a Segunda Guerra Mundial, e os aliados queriam atacar uma linha alemã perto da França. Mas por alterações climáticas e falhas de comunicação, eles acabaram bombardeando um grupo que fazia parte dos aliados. 111 soldados americanos morreram, mais de 400 soldados ficaram feridos. E esse tem sido considerado o pior episódio de fogo amigo da história. Mas eu penso se às vezes nós não disparamos o fogo amigo naqueles que não são nossos adversários. Seu adversário não é o filho com quem você tem problema.
o Marcelo e a Camila compartilharam o testemunho deles como um testemunho de um casal. Mas há outras relações complexas em família. Pais e filhos. Irmãos que moram no mesmo lar. Filhos e pais. O seu pai não é o seu inimigo. O seu filho não é seu inimigo. O seu cônjuge não é seu inimigo. São forças espirituais do mal. Estes são seus inimigos. Eu ouso dizer que nem tua sogra é seu inimigo. Ela pode ser difícil, mas ela não é o seu inimigo. São forças espirituais do mal que de alguma maneira vão influenciando nossas vidas para produzir uma cadeia de pensamento, para produzir sentimentos que nos afastem de Deus, nos afastem das nossas famílias e nos afastem uns dos outros. Eu gostaria agora de usar um slide para mostrar como Paulo oferece a solução. A solução para Paulo, dentre algumas que ele apresenta nessa carta, eu encorajo você a ler Efésios na sua totalidade, é a armadura de Deus. Ele chama a armadura de Deus. E eu preciso de um voluntário. Quem pode ser? Você? Obrigado, por favor. Enquanto ele sobe por ali voluntariosamente, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Lucas, me empresta uma cadeira, por favor, aqui. Obrigado. Bruno. Pode sentar aqui, Bruno. Quero que todos te vejam bem. Muito obrigado. Aqui está o valente Bruno. É só uma ilustração, tá? Bruno está enfrentando vários desafios. Ele já entendeu que ele precisa, primeiro, lidar com as complexidades humanas. Cada pessoa tem um universo em si, de pensamentos, de preferências, de ideia, do jeitão de ser. E o Bruno tem que lidar com tudo isso. Namora a Júlia, menina inteligente, São Paulina, e ele palmeirense. É isso? Quase isso? Difícil? É. Segura, hein? Depois você tem que descer daqui. Pensa bem o que você vai falar. Muito bem. E ele tem que lidar com os desafios da complexidade humana. Aí ele entende, bom, para eu lidar com isso, eu preciso desenvolver algumas virtudes. O pessoal vai te ajudar. Quais são as virtudes? Olha que beleza, entendeu, né? Ok, então precisa de humildade, precisa de mansidão ou de gentileza, doçura, precisa de paciência e precisa de amor. Aí você vai tentar isso, mas você vê que falta, não está conseguindo, está difícil. Então você vai buscar a Deus para que o Espírito Santo te capacite a fazer o que você não conseguiria sem Ele. Mas mesmo assim você fala, ainda está difícil, tem alguma coisa acontecendo aqui. É porque existe agora um conflito espiritual. Existem forças espirituais que querem afetar o Bruno, para afetar os relacionamentos que ele tem. Como isso é feito? Por influências especialmente dos seus pensamentos. Porque se influenciar o pensamento dele, vai influenciar o sentimento dele. E se influenciar o sentimento dele, vai levá-lo a um caminho errado. E se levá-lo para um caminho errado, vai levá-lo a um destino errado. E aqui como Paulo apresenta a sua metáfora. Ele diz que, está de óculos aí, pode retirá-lo? Obrigado. Bruno precisa do capacete da salvação. Agora, os dardos inflamados do maligno não penetram na mente dele, porque ele sabe da salvação que ele tem em Cristo Jesus, e porque os pensamentos dele não estão sendo mais controlados por outras forças, ele pode ter o coração, a emoção protegida. Eu só vou pedir desculpa a vocês que a produção não conseguiu o escudo que eu queria. O escudo romano vem assim da canela até o alto do pescoço, tá? Mas só para efeito ilustrativo, nós conseguimos esse aqui, ó. Tá bom? Protege o coração, pelo menos. Isso, aí. Mas você sabe que precisa de um escudo maior. Porque agora, pensamentos estão guardados, amém? Sentimentos estão guardados. E agora com isso,
Ele pode ter o cinturão da verdade, porque nenhum relacionamento se sustenta sem a verdade. A produção também não conseguiu o cinturão, tá? Vamos só imaginar. E ele tem ainda uma arma ofensiva. A espada também está pequena, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora note que isso está falando de como ele se relaciona com o mundo à sua volta. Vem um determinado pensamento, ele protege o coração e ele devolve vivendo a palavra de Deus e falando da palavra de Deus. É uma nova realidade. E os pés dele estão calçados, também não conseguimos a sandália, os pés estão calçados na preparação do Evangelho. Quer dizer, a direção que eu vou, o caminho que eu vou, é um caminho que manifesta sempre a beleza do Evangelho. Agora, com licença. Dá tudo aqui. Como Bruno vai enfrentar essa batalha assim? E o problema é que nós muitas vezes estamos tentando enfrentar as nossas batalhas assim, sem Deus, sem a provisão de Deus. Na visão de Paulo, ele diz, se você fizer isso, se você usar a armadura de Deus, você vai terminar firme e inabalável. Sabe por quê? Porque ele já conquistou o terreno. Não é você que está indo conquistar algo. O seu dever é não se render. Vamos dar uma salva de palmas ao Bruno? Saiu bem, obrigado. Já fica por aqui, Bruno, porque eu quero apresentar algumas aplicações práticas. Eu chamo a sua atenção para o versículo 13. Portanto, capítulo 6, versículo 13 de Efésios. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Todo mundo tem um dia mau. E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Há uma complexidade humana que requer virtudes espirituais, mas essas virtudes nós dependemos da ação do Espírito Santo. E essas virtudes precisam ser protegidas pela armadura que Deus nos dá.